Hoje, tudo que eu faço, tudo que eu estudo, tudo que eu organizo, sempre tem esse mote da questão da educação, que é onde eu vejo a realização de todo esse propósito, né? Que é o que eu estava dizendo. Toda essa diversidade da minha carreira e hoje está sendo reconhecido como por muitas pessoas, né? Principalmente quando eu comecei a me abrir nas redes sociais, como aí um especialista de carreira, de ter ajudado tanta gente na carreira, eu via que o processo envolvia uma dimensão de educação mesmo, de educação que o sistema de educação formal ele não dá, ele deixa uma lacuna, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, da minha trajetória primeiro foi a descoberta do propósito, o trabalho-propósito. Engraçado que você falou sobre as necessidades, a satisfação que a gente tem que ter, né? Uhum. E eu lembrei justamente do projeto, o projeto último que eu lancei, que foi o Decisão Certa, que é uma estrutura para a carreira profissional que fala sobre isso. Primeiro, o trabalho-propósito, depois a dimensão da satisfação de necessidades, ou seja, você precisa de um nível de existência, você precisa de relacionamentos, de amar e ser amado, e você precisa transcender, né? Uhum. Você precisa de crescimento e contribuição. Eu estou resumindo aqui a pirâmide de Maslow, por exemplo. Sim, sem dúvida. Depois, uma dimensão de coragem, nós vamos falar sobre isso. Não tem como você ter sucesso sem coragem. Você precisa exercitar essa coragem, tornar isso uma prática estratégica profissional. Nós falamos muito pouco sobre essa virtude, coragem, mas uma pessoa de sucesso não tem como ser uma pessoa de sucesso sendo covarde. Né? Tem que ter iniciativa. Não tem como. E o quarto ponto que a gente trabalha nesse curso é fazer agora. Às vezes a gente fica protelando muito para o futuro. O que é que dá para fazer agora? Uhum. O que é que eu tenho agora que eu posso realizar? E toda a minha formação foi uma descoberta dentro desse processo, tendo como eixo o propósito. Esse propósito é importantíssimo, Thiago, para a dimensão profissional, cara. Por quê? Se você pega uma empresa como a Google, como é que ela faz tantas coisas? A Amazon, como é que elas fazem tantas coisas? As empresas da quarta revolução industrial, elas não são como a empresa da segunda revolução industrial, como a Ford. Aí todo mundo estava dizendo, a Ford fechou no Brasil, a Ford fechou no Brasil. Meu amigo, é velho, sim, é velho. Sim. Né? Traz um impacto, né? Gera desemprego, etc. Mas faz parte, isso, é o processo de evolução, né? A gente entende toda a comoção que tem, mas quando eu vi, eu disse novidade zero. Ford fechou, novidade zero. Então, você tem uma estrutura de empresa que faz carros para uma empresa que tem um propósito e dentro daquele propósito, essa empresa ela diversifica de acordo com o que o seu público necessita, o que o seu público precisa, né? Sim. Alinhado à dimensão do propósito. Não vou perder muito tempo aqui, senão... eu entendi isso, mas eu acho que a gente tem que focar ainda por enquanto, né? Depois a gente pode evoluir, mas na questão da pessoa física, né? De você como pessoa, não como empresa. Depois a gente pode até entrar mais nessa ideia do empreendedorismo. Mas essa questão que eu falei para você da atender as necessidades básicas, eu passei por esse... como é que eu posso... Essa confusão... Eu fiquei uma época da minha vida profissional, e aí isso interfere também na vida pessoal, meio que perdido. Por quê? Eu vim de família humilde. Então, automaticamente, eu fui criado aprendendo que eu precisava estudar, porque senão eu recebia a bronca dos meus pais. Essa era a minha motivação. Se eu chegasse lá, meu pai era bem severo, né? Ele é daqueles bem, né? O perfil mais conservador, por assim dizer. E aí, se eu chegava com o boletim com uma nota vermelha em casa, eu apanhava. Então, essa era a minha motivação para tentar ser um bom aluno. Mas eu não tinha muita facilidade, eu tinha dificuldade, sendo bem sincero. Mas eu passava sempre raspando ali, sabe? Na minha época, acho que a média era 6, a média era 7 na escola que eu estudava. Então eu tirava 7,5, alguma coisa do tipo, e passava. Justamente morrendo de medo. Nossa, se eu tirar 6,5, eu voltava para casa já chorando, porque eu já sabia que ia apanhar. Mas beleza, aí a questão de eu entrar pra faculdade, eu já comecei a trabalhar desde os 16 anos.
E por mais que minha família fosse humilde e tal, a minha mãe se disponibilizou em me ajudar com uma parte para mim entrar numa faculdade privada. Eu estudei, eu sou formado em administração assim como você, só que eu fui formado na Uninove, né? Que tem muita gente que fala mal, inclusive, etc. Obviamente, né, tem critérios aí de faculdade, mas a Uninove me ajudou a ser o que eu sou hoje. E aí, Perfeito. né, pra alguém que não tinha nem possibilidade, a minha mãe ajudou, eu já trabalhava, então meio que a gente meio que meiou ali os custos da faculdade, que na época, né, sendo Uninove, não eram custos altos. Acho que na época, hoje em dia tá bem mais caro, né, mas na época era tipo coisa de R$ 200 a mensalidade, né. Aí cada 6 meses vai aumentando. E aí eu fiz aí fiz a faculdade de administração, aí começa a entrar na próximos 8 anos, você fica naquela pressão de arrumar emprego. E assim, não é que eu queria arrumar emprego, que eu... Não, você precisa, né? Daí minha mãe fala, não vou te sustentar pro resto da vida. Aí foi aparecendo, aí uma indicação eu consegui começar a trabalhar como terceirizado no Banco do Brasil. Aí, dentro da faculdade, uma aluna me conseguiu uma indicação para estagiário do Banco Real. Eu fui estagiário do Banco Real, aí estagiário do Banco Real, aqueles dos coletinhos do Posso Ajudar mesmo, mas... Coitado Maravilha. desses caras. Tanto que eu entro no banco, esses caras vêm, eu trato eles super bem, porque eu sei o quanto que eles sofrem. Mas aí, beleza, eu fiquei super feliz, porque daí eu comecei a fazer administração na Uninove, vindo de uma origem baixa. Eu entrei no Banco Real, nossa, Deus, que hoje é o atual Santander, né? Entrei no Banco Real, fiquei feliz da vida. Você era o bambambam da família, né, Thiago? Eu falei, pô, isso né, ganhava R$ 800, sem férias, sem porcaria nenhuma. Aí, beleza. Aí, depois disso, tal, eu comecei a entrar. Aí, eu entrei na empresa de tecnologia e comecei a trabalhar na área de segurança da informação. Aí, mudou minha vida. Aí, foi em torno de mais ou menos, eu tinha uns 21 anos. E aí, eu comecei a crescer profissionalmente. Aí, sei lá, quando eu comecei, né, ter um salário razoável ali, que eu poderia ir pro bar, tomar minha cerveja e não ficar tão preocupado de contar as garrafas de quanta cerveja eu tomei pra ver se eu conseguiria pagar ou não. Quando chegou no nível que... Aí, eu tive um crescimento muito rápido dentro dessa empresa, né? Aí quando chegou no nível que eu comecei a ganhar mais que os meus pais, eu fiquei, né, pô, super feliz de imediato, mas depois, com o tempo, eu comecei a ficar sem propósito de vida. E isso muita gente passa. E assim, eu não tô falando de ficar rico, tá, pessoal? Eu tô falando de um salário que é acima dos meus pais. Aí eu dei entrada num Fiesta parcelado lá em em sei lá quantos anos, 5 anos. E aí eu tinha um carrinho e tal, beleza, mas daí eu falei, pô, beleza. Eu fui treinado até aqui, sabe? E o que eu faço agora? E aí, assim, pô, eu tenho que ter um sonho profissional. Eu tipo, precisava ter um dinheirinho aqui pra me poder pagar minhas contas. Se eu quiser, sei lá, né, alugar uma casa, eu consigo, com muita dificuldade, mas eu consigo ter uma vida igual, da mesma qualidade de vida que meus pais têm. E aí eu fiquei perdido. E aí eu fiquei perdido durante bastante tempo. O destino me ajudou. Aí eu comecei a ter... como eu trabalhava na área de vendas, assim, eu sempre tive uma visão muito crítica. E aí eu comecei a pensar, pô, a empresa não faz do jeito que eu acho que deveria fazer, acho que se fizesse desse jeito poderia ser melhor. E aí os meus chefes não acatavam todas as minhas ideias, que é o direito deles e tal. Mas eu comecei a ter a ideia de montar meu próprio negócio para fazer as coisas do jeito que eu acho que deveria ser. E aí, por uma ocasião, desistiram, um amigo meu me chamou para montar uma empresa. E aí, aí eu entrei, aí eu montei a empresa, aí o meu propósito mudou completamente. E aí, aí sim me motivou. Mas assim, nesse meio tempo, eu fiquei confuso, me deu uma depressão, assim, foi complicado. E assim, o destino me ajudou, mas o destino não ajuda todo mundo, né? Aí eu penso pra essas pessoas que o destino não ajuda, como é importante uma orientação como a sua, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Olha, quando você narra a sua experiência, a sua história, que ela tem uma mudança justamente quando você encontra esse propósito, quando você chega e diz assim, agora sim. Porque é como você disse, você já tinha uma carreira profissional, essa carreira profissional, ela de alguma forma já te satisfazia as necessidades. Aqui tem um parêntese particular sobre a questão financeira, né? Sim, Sobre a sem questão dúvida, do cada um tem uma enriquecimento. perspectiva, exato. Vamos já falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas isso é importante. Por que a gente deve enriquecer com a nossa carreira profissional? Porque a gente agrega valor. Uhum. Isso é um conceito extremamente econômico. O meu trabalho agrega valor. Isso, se eu agrego valor, eu estou gerando riqueza. Certo. E essa riqueza deve voltar como renda para mim. Engraçado que, quando isso é feito sem uma dimensão de propósito, o parâmetro que geralmente as pessoas têm são os próprios, o nível socioeconômico dos pais.
Existem dados que mostram que 75% das pessoas não ultrapassam o nível socioeconômico dos seus pais. Por que isso? No mundo, tá? No mundo. 75% das pessoas não ultrapassam o nível socioeconômico dos seus pais. Por quê? Porque a vida... Tudo bem, eu quero garantir minha existência. Já tá ok, já tá bom. Só que existe uma coisa aqui que é muito mais profunda, que pode realizar a pessoa muito mais, que é justamente a descoberta do propósito. Eu estava dando o exemplo das empresas, e você puxou minha orelha, porque eu falo demais mesmo, né? Não, depois a gente entra. Nós de professor, vendedor, palestrante, tudo gosta de falar demais. Tá no podcast, é o momento certo, né? Pra você falar bastante. Mas por que é importante entender essas empresas? Que hoje essas empresas têm esse futuro no mercado, aí na quarta revolução. Porque elas vão buscar isso cada vez mais no profissional. Mais do que a sua formação, seu propósito casa com o meu propósito. Então isso é uma coisa que está relacionada à empregabilidade em um alto nível. Por exemplo, no Vale do Silício, se você for num processo seletivo lá, é totalmente secundária a sua formação. O primeiro ponto é se o seu propósito de vida casa com o propósito de vida da empresa. O segundo ponto é se o seu perfil comportamental ele casa com a cultura da empresa. Depois a gente vai discutir a sua formação. E alguns alunos meus chegam e dizem assim, isso é longe, isso para chegar aqui no Brasil vai demorar. Vai. O Brasil vai ser o último, mas não quer dizer que vai demorar como a gente estava acostumado que demorava, como demorava antes, porque as mudanças hoje são cada vez mais rápidas, né? Então, sim, tendo o propósito, te ajuda também a entrar no mercado de trabalho, porque as empresas estão buscando mais isso. Esse é o conclusão que você chega. Com certeza. Ô, Thiago, vamos parar para pensar aqui. Ó. Imagina o seguinte. Volta no tempo, tá? Você tem 15 anos. Olha o meu sonho de consumo, tá? Você tem 15 anos. Quando você tiver 15 anos... Não, ó, então bota lá, você tá com 15 anos. Aí com 15 anos, a sua escola começa a trabalhar a sua educação, toda a estrutura educacional, que não é só a escola, né? Tem família, tem uma série de coisas. Ela começa a trabalhar para você buscar entender qual é a sua posição no sol, qual é a sua missão nesse mundo. Isso é uma descoberta. Isso não é uma coisa que uma criança, um jovem de 15 anos... Vai descobrir sozinho, sem dúvida, concordo 100%. É um processo. E aí, você entra no ensino médio e diz assim, tá, você vai estudar de acordo com o que você tem como propósito. Já pensou isso? Meu propósito é sensacional, ser malabares de circo. E aí você começa a estudar com base no seu propósito. Obviamente, né? Vou colocar um aspas aí, né? Mas só para falar o óbvio antes que alguém, né, questione. Obviamente, pode ser que não seja esse mesmo propósito para sempre. Pode ser que isso é totalmente mutável conforme você evolui. Sim. Mas se você começar já com essa perspectiva, nossa, acho que faz total diferença na vida de qualquer um. É incrível. Independente de religião, acho que todo mundo consegue ter essa percepção de que mesmo que você não esteja se você tem certeza absoluta que aquele trabalho não é o trabalho da sua vida, não é aquilo que você quer pra você, mas se você dá o seu melhor naquele período que você tá lá, querendo ou não, a gente tem que saber que a gente tá vivendo no Brasil, que o pessoal trabalha primeiramente pra sobreviver, né? Então, assim, a gente não tem escolha de ficar trocando de emprego a hora que quer, não é tão fácil assim, né? A gente tem que pagar as contas, é um país com uma economia complicada, ainda mais com esses altos e baixos, todos os problemas políticos que estão acontecendo. Então, assim, por mais que nessa situação você não tem muita escolha e você tem que ficar naquele emprego que você odeia, eu odiava ser estagiário lá do Banco Real. De ter aquela função de atendimento e tal. Porque era muito cansativo. Eu ficava, sinceramente, a parte de atendimento, que era a parte comercial, eu sempre gostei. Mas eu ficava mais da metade do trabalho em arquivo. E todo mundo que já trabalhou com arquivo sabe que isso é chato pra caramba. Então, assim, eu odiava, mas eu dava o meu melhor. E aí, sinceramente, o Banco Real o Santander comprou o Banco Real. E o meu sonho naquela época era ser caixa de banco. E, sinceramente, todo respeito do mundo pra quem trabalha na área bancária, mas quem trabalha vai afirmar que não é uma área fácil de trabalhar, que é muito estressante. E aí, questão de qualidade de vida aí é bem complicado. Então, assim, o meu sonho era ser caixa, tipo, dentro daquela realidade, daquela situação que eu tava, né?
E, sinceramente, aí do nada, o Banco Santander comprou o Banco Real, eu fui mandado embora. E eu, sinceramente, eu dava o meu melhor. Eu era o melhor vendedor. E você sabe, e quem trabalha em banco também sabe que até o vigia lá que cuida da porta rotatória lá, até ele que os caras cobram pra vender capitalização. Então Até eu era o melhor. Tá vendendo, né? Porque, mano, todo mundo tem que vender, não tem desculpa. Eu tô brincando, exagerando, mas quem trabalha em banco sabe que entende essa piada. E aí eu era o melhor vendedor, dava o meu sangue e simplesmente aí tem aquela questão de, né, aquisição e fusão, que você conhece bem, que daí querendo ou não os caras enxugam mesmo, manda todo mundo embora. E aí eu fui mandado embora. E eu fiquei muito bravo, e assim, bravo, sei lá, com o universo, sabe? Porque eu fiquei, tipo, 2 anos dando o meu melhor e simplesmente fui desvalorizado, fui mandado pra rua e com uma mão na frente e outra atrás, que estagiário não ganha nada de 13º, de rescisão, de nada. E aí eu fiquei muito puto, fiquei triste, fiquei tipo, meu, que injusto, tipo, o universo, os caras, tudo. Mas 3 anos depois, 3 meses depois, 3 a 4 meses, eu fiz uma entrevista e entrei numa empresa de tecnologia como vendedor, que foi a base de toda a evolução do que eu sou hoje. Aí você vê que males vem pra bem. Mas por que eu falo isso? Né, que é a conclusão. Porque mesmo não gostando do trabalho, eu dava o meu melhor, eu aproveitei o máximo pra aprender dentro daquela experiência. E mesmo não sendo valorizado, eu fiz por mim mesmo. E sei lá, eu acho que o universo meio que compensou de alguma forma. Então eu entro um pouco nessa questão espiritual, que eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor. E aí o destino, o universo te ajuda também. Obviamente você não pode depender de um apoio do destino. Mas eu acho que se você sempre estiver disposto a fazer o seu melhor, isso automaticamente acontece. E não só por coincidência. Às vezes, pô, um cliente que você atendeu bem atendido ali, ele pode te indicar um trabalho. Aí imagina você não gosta do seu trabalho, você atende todo mundo mal, você perde essa oportunidade. Aí você vai fazer entrevista no outro emprego, o cara liga pra te pedir referência e os caras falam mal de você. Então assim, é tanto a questão realmente prática, eu acho que isso é importante, como também essa questão espiritual de fazer o bem pra colher o bem. E isso daí você está falando, Thiago, tem a ver com um dos pontos que a gente começou a discutir aqui, antes de ter a pane aqui no nosso podcast, que é o agora, né? Qual o melhor que você consegue fazer agora? Onde você está agora? Você tem que começar de onde você está, naquele local que você está. Talvez o pessoal que esteja aí nos acompanhando, que viagem é essa, pessoal? Para falar de profissão e tudo mais, a gente vai, não sei se ainda vai dar tempo, né? Mas a gente vai trazer outros temas aí. Como é que a gente pode falar isso? Então, essa sua visão que você está dizendo, olha, é uma coisa que tem a ver muito com espiritualidade, você entregar, jogar para o universo tudo. Você entender que agora, qual o melhor que você consegue fazer, entregar, com Sim. sinceridade. Com o que você tem, né? Com totalidade, dentro do que você tem hoje. Né? Isso é o ponto de partida de qualquer jornada. Né? Você não pode começar a jornada amanhã, você não pode começar a jornada ontem. Na verdade, a jornada ela sempre existiu, é a vida, a sua vida. Como a gente estava falando, essa dimensão do propósito, ela é um processo que acontece na vida e você vai descobrindo em cada agora, você vai colocando sentido e que você vai entregando o que você tem de melhor para oferecer para as pessoas, para oferecer para a sociedade, para oferecer com a sua atividade profissional. Né? Sim. E aí é importante você entender, acompanhar pessoas que já fizeram essa transição, conversar com pessoas que já fizeram essa transição, enfim, planejar ela com calma.